Então a gente viu, na aula passada, que eu queria fechar era o seguinte, a gente viu esse padrão, né, de cores, né, eu gerei esse conjunto de cores. E aí, o que eu perguntava, para vocês era o seguinte: como que a gente ia organizar isso, né? Eu falei: "Bom, a proposta melhor para organizar isso, seria inclusive o exemplo melhor para mostrar essa rede neural não supervisionada, é aquele mapa de Corona e a gente encontrou isso aqui". Só que tinha uma coisa que ainda não estava me deixando satisfeito, que era o seguinte: eu montei artificialmente a escala, né, só tá o verde para o vermelho. Então, os tons de azul, né, eu tirei da história, beleza. Só que o que que me incomodava aí ainda? Tá vendo que ele parecia que ele estava trabalhando com os extremos, né. Dá uma olhada na pointer aqui fica melhor. Eh, esse aqui é melhor para você. Vermelho. Se a gente olhar aqui, ó, tá vendo que aqui tá vermelho, né, deixa eu ver se tá ok, tá gravando. Ó, ele tá com o verde aqui, o amarelo, mas ele não agrupou, assim, tão bem, né, ele não separou tão bem, porque você tem tons de vermelho aqui e aqui também, e não só isso, se a gente perceber um pouco do comportamento, principalmente do vermelho, ó, ele aqui começa, né, aqui até que tá ok, ó, verde, aí começando a ficar mais claro, né, ele misturando com o amarelo, aí depois um vermelho mais claro, escuro, aí de repente ele para aqui no vermelho escuro, e ele continua o tom do vermelho escuro aqui do lado de cá, ó, como se ele desse uma volta, tá vendo? Ele dá um loop aqui e continua nessa lateral. Isso é comum para os demais comportamentos. Olha esse tom aqui, ó. Esse amarelo vai ficando mais escuro, aí parece que ele dá um loop aqui, chega no mesmo tom aqui do lado, ó, e aí depois vai voltando para o verde. Mesma coisa aqui, ó, vai escurecendo, escurecendo, deu um loop, aí depois volta. Conseguiram perceber esse padrão aí estranho? Não sei se alguém notou, né, o Vitor falou que sim, é o Vitor então que mexe muito com essa parte gráfica, né, então tem, eh, os sentidos aguçados pra diferença de cor aí também, eh, por conta da até da experiência prévia já com a parte gráfica, né. Mas é meio é muito nítido, né, que ele conseguiu, óbvio, tá 1000 vezes melhor isso aqui do que isso aqui, nem se compara, não tem padrão, tá. Aqui tem, só que ainda não tá 100%, tá. E aí, o que que o que que eu fiz, né, o Vitor perguntando do toroide, é ele mesmo. Quando a gente rodou essa rede neural, aí depende muito do que você quer, tá. Porque assim, inclusive eu vou falar usar muito esse termo hoje, quando a gente fala de método de agrupamento, de classificação, qualquer instabilidade vocês me avisam, tá pessoal, que a internet estava ruim, eu tive que resetar, não só resetar o modem, desligar e ligar, mas resetar as configurações do modem aqui da net, aí estabilizou. Então era às 10h10, assim, já estava estável, então, eh, qualquer coisa aí, se der falhar minha voz, tal, vocês me avisem que eu retomo aqui e dou uma checada. Mas por enquanto, até agora não falhou nada não, né? Nem minha voz, nem os slides aí estão normais. Ah, agora o R, né? Só alguém me disse tá ok. Tá tranquilo, Ken. E a única coisa que tá fazendo é que ele tá oscilando um pouco a qualidade da transmissão, mas tá de boa com isso. Ele joga Full HD, HD, Full HD, HD. Ah, tá, ele tá oscilando, né? Então ele ainda tá um pouquinho instável, mas o áudio tá bom, pelo menos. Tá, hoje tá de boa e também não tá interferindo essa pequena qualidade que ele perde. E Tá, volta. tá, beleza, então. Valeu, obrigado. Então, pessoal, ó, seguinte, quando a gente fez essa análise aqui, o que que a gente usou, né?
Eu usei a rotina padrão lá, que estava no tutorial que mostrava, né, parecido com isso. Eu adaptei, modifiquei algumas coisas para tentar ficar mais didático, né. E uma das coisas que tinha por padrão era isso aqui, ó. Essa linha, tá, é quando a gente constrói o grid, lembra nessa rede neural, o que que a gente faz? A gente constrói um mapa, né, e depois esse mapa vai se auto-organizando de acordo com as minhas amostras. Então, um ponto crucial dessa rede, além de saber, assim, quantas gerações eu vou avaliar, né, quantos ciclos ele vai fazer, qual é a taxa de aprendizado, se vai ser, 5% até 1% como está ali, ou se eu vou jogar de 8 a 1, ou de, sei lá, 30 a 10%. Então esses padrões, esses parâmetros de taxa de aprendizado, número de gerações, tudo isso vai estar relacionado com o quê? Com a minha rede em si, que é aqui, ó, tá? A minha rede neural em si é aqui, nesse ponto. Aqui em cima, que é essa função SonGrid, eu estou montando o mapa. Aí depois eu vou, ó, tá vendo? Eu chamei de quê? Som.grid. Eu vou alimentar aqui, ó. Quem é o seu mapa? Aí tá aqui, ah, meu mapa é esse, tá bom? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu estou usando aqui, né, o mapa que eu gerei nessa linha 52 anterior, ok? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Nesse mapa que eu estou gerando, eu tenho aquele padrão hexagonal que a gente discutiu essa topologia, tá? X e Y são as dimensões e tem esse toroidal que está true, tá? E o que que é esse bendito esse toroidal? É ele que vai fazer a bagunça toda, tá? Por quê? Porque se eu olhar o toroidal, eu deixei uma imagem aqui, isso aqui, pessoal, essa rosca, é o que a gente chama, né, matematicamente de uma superfície, né, toroidal. Então o que que é superfície toroidal? Lembra quando a gente desenhava o mapa, e aí eu falei com vocês que o problema é quando você desenha um mapa plano, né, 2D. Se eu pensar no mapa convencional, lá num plano 2D, qual é a característica dele? Eu vou ter os cantos. E nos cantos, se eu trabalhar com ele assim, normal, eu não tenho como garantir que num canto eu vou ter a, a mesma quantidade de vizinhos conectados diretamente, né, aquela vizinhança, em relação ao meio. Porque se ele for hexagonal, por exemplo, no meio, ele vai estar conectado a 6 vizinhos. Quando ele estiver num canto, ele não tem, no canto direito, por exemplo, ele não tem vizinhos à direita. Ele só tem à esquerda, ou para cima ou para baixo. Então, quem está na borda, né, seja lateral direita, esquerda, superior, inferior, quem estiver nas bordas de um mapa desse, vai sofrer esse nó, né, esse neurônio, que aí esse seria um neurônio, né, cada quadradinho daquele seria um neurônio. Esse neurônio, ele vai estar submetido a uma análise diferente das demais, dos outros neurônios do meio, tá? Então, você tem um parâmetro de diferença aí, porque os seus extremos, né, laterais ou superior ou inferior, eles vão ter uma variação da vizinhança diferente, porque eles têm um número diferente de vizinhança do que o meio. Então você constrói um mapa hexagonal, mas necessariamente ele não é hexagonal para a borda, tá? Ele é hexagonal para o meio. Então, quando você coloca aquele parâmetro toroidal, o true, o que que ele faz? Ele pega o mapa e torce, como se ele torcesse espacialmente, dobrasse, para uma borda ter contato com a outra. Então, assim, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar uma condição no algoritmo que quando ele chegasse na lateral direita, ah, não tem ninguém mais para a direita? Ah, então dá a volta e olha aquele que está lá do outro lado. Ele que vai ser o seu vizinho, tá? E aí, consequentemente, você está na esquerda. Se na esquerda aqui não tem ninguém, o que que ele vai fazer? Ele vai olhar o outro lado, o outro extremo da direita e vai considerar como a vizinhança. Entenderam a lógica aí? Então, quando eu tenho um mapa toroidal, resumidamente, o que que eu tenho pensando em termos matemáticos? É um mapa sem borda, porque a borda de cá vai encontrar com a de cá. Então, eu não vou ter uma borda que é um nó, um neurônio, que vai ter só um número menor de vizinhos em relação ao meio. Não. Todos os nós vão ter a mesma quantidade de
de vizinhos, de neurônios, né, na condição padrão e a priori. Por quê? Porque eu estou torcendo isso no espaço, de modo que eu tenha continuidade, eu não tenho um ponto de borda, tá? Então, em alguns materiais, eles vão encontrar o termo borderless, que é sem borda, né, para essa característica toroidal. Entender a lógica? Então, se eu olhar aqui, ó, eu não tenho borda, né? Porque quando eu chego aqui, eu tenho continuidade, ele dá a volta aqui, ó. Então eu não tenho borda. Fala assim, onde é que isso para? Fala, eu não tenho borda, tá? Entender essa lógica do que é o toroidal? Sim, não. O Jefferson falou que sim, o Renan, o Vitor. Quem mais? Entenderam aí? Ou ainda tem alguma coisa não muito clara do que seria esse toroidal? Ainda vou explicar o que isso tem a ver com as cores. Tá ok, né? O Christian falou que tá ok, então 4 pessoas, vou considerar que para os demais também tá ok. Bom, vamos lá. A Daniela agora falou que tá ok também. Obrigado. Se eu olhar o R agora, se eu vier aqui, ó, e olhar no R, o que que o toroidal tá fazendo? Ele tá fazendo exatamente o que a Emelete falou que tá ok. Ele tá fazendo exatamente o que ele, por natureza, faz. Ele tá deixando o conjunto sem borda. Então, por que que ele tá com essa característica aqui? Porque quando ele chega aqui, assim, nesse tom de vermelho aqui, ó, mais escuro, quem é o neurônio? Normalmente você fala, para aqui. Ele não vai parar. Ele vai procurar o neurônio onde? Aqui, ó, do lado de cá. Por isso que os tons tendem, se você olhar a borda aqui, ó, ela tende a continuar como se fosse um espelho, ó, daqui para cá. Olha o verde aqui, ó. Ele está irradiando verde claro, escuro. Aí se eu der a volta aqui embaixo, o que está acontecendo? Ele voltou para o verde, tá? Então se você olhar assim, ó, uma linha assim na horizontal ou na vertical, vocês vão ver que os extremos eles se conectam. Ó. Isso aqui tem o mesmo padrão disso aqui, é um padrão de continuidade. Essa barra toda aqui de baixo tem um padrão de continuidade com essa outra barra aqui. A lateral com essa outra lateral, tá? Isso para cores, se eu quero separar numa escala de fato, não é muito bom. Depende do que você quer. Fala assim, olha, eu quero que os meus extremos do mapa se conectem. Pode ser que você tenha a situação que você precise disso, tá? Por isso que, como eu falei na aula passada, né? Rede neural é a combinação, não tem, é um termo que eu falei que eu uso muito, nem falei ele, mas é o seguinte, não tem bala de prata. Então, assim, eu tenho uma bala de prata aqui que vai resolver tudo. Muitas vezes não tem tanto com relação a métodos, não tem um método bala de prata que vai resolver sua vida toda, quanto com relação a parâmetros de um mesmo método. Assim, eu vou usar. Você pode começar de um, você vai começar de um, você vai salvar e falar assim: eu uso isso aqui para os dados de massas, por exemplo, e ficou bom para ressonância, para infravermelho. Ok. Mas lembre-se que, eu fiz isso, não deu certo. Fala, o que que significa? Nada. A não ser que você tenha um teste de hipótese, fala assim, não, mesmo assim, você fala assim, não funcionou. Eu vou tentar ver se eu consigo melhorar esse índice. Não tem bala de prata, tá? Sempre usa toroidal, sempre usa sem ser toroidal, depende do que você está analisando. Eu queria que nesse caso, que a rede neural, conseguisse pegar esse padrão aqui, e como eu excluí o azul, eu queria que ele colocasse uma escala bonitinha assim, indo de vermelho para o verde. Ele até agrupou, separou, mas ele não ficou bonito, assim, um degradê, né? Um gradiente, na verdade, que você olha um gradiente, assim, variando do vermelho para o verde, como eu montei, tá? No sorteio. Aí o que que eu fiz? Eu rodei essa rede de novo. Eu imaginei, falei, bom, talvez a dificuldade dele é que ele está conectando as pontas, então eu vou cortar isso. Falando, não conecta os extremos, não, as bordas, né? Eu chamei de pontos, mas são as bordas. Laterais, superior e inferior. Não conecta esses limites, não. Eu quero que a borda tenha, de fato, um comportamento diferente. Chegou ali, acabou. Tá? É um mapa plano, sem conectividade espacial ali para ter continuidade. Não, acabou, cortou.
plano 2D só. Aí o que eu fiz? Eu rodei a rede de novo, com os mesmos dados, tá? Olha o 100 aqui, só mudei quem? Olha aqui, ó, F, tá? Então agora, a minha rede, ela não tem aquele caráter toroidal, ou seja, ela não é assim mais, tá? Ela não tem essa característica. O que vai acontecer, ó, quando ela é toroidal, ela é assim. Quando eu tirei o toroidal, olha o que aconteceu com a escala de cores. Agora eu consegui o que eu queria, porque eu consegui um ordenamento exatamente como eu queria. Falei assim, eu criei vermelho para o verde. Eu queria olhar para a imagem, o resultado da rede neural, enxergar esse padrão. Se ela funcionasse bem para mim, ele conseguiria enxergar esse padrão. Eu falei, olha, aqui eu tenho um verde e ele está indo para o vermelho. As escalas, o gradiente mais claro. Eu olho na diagonal, olho na outra, olho de uma lateral e agora eu consigo ver. Tá vendo aqui, ó? Eu vejo aqui o verde, ó, aqui nessa diagonal, ó, como se eu cortasse aqui, né? Essa parte, esse triângulo inferior, eu tenho o dominante, o verde, tá? No superior, dominante vermelho. O amarelo aqui, né? Nessa porção aqui que seria essa faixa de transição. Tá vendo que ele discriminou bem os tons, agrupou bem. Então você tem um padrão. Se eu comparar isso aqui, ó, esse, se eu colocar lado a lado, esse, tá? E este aqui, cadê você? Aqui, ó, eu colocando lado a lado, tá vendo? O da direita é quando eu uso o efeito toroidal, as bordas se conectam. O da esquerda, eu não tenho toroidal, as bordas não se conectam. Então, dependendo do caso, do agrupamento que você quer, as bordas se conectarem, um efeito que pode ter, falar, mas como é que eu decido? Um efeito que pode ter, se o seu mapa for toroidal, é que você pode espalhar mais, que é o que está acontecendo aqui na direita, tá? Eu estou espalhando mais a distribuição das amostras nos grupos, nos neurônios aqui no caso. Por quê? Porque como eles se conectam, ao invés de concentrar do lado direito ou do lado esquerdo, eu espalho, falo, fica um pouquinho do direito, um pouco na esquerda. O que está acontecendo aqui? Fica um pouco do vermelho aqui na direita, um pouco na esquerda. Agora, quando eu concentro, eu falo, não, eu quero concentrado. Não se conecta, não. Chegou aqui, acabou. Aí ele vai forçando mais esse agrupamento. Compreenderam? Então, eu quis trazer isso para vocês, porque eu achei bonito, que ficou bonito assim a interpretação do que é o toroidal. Acho que fica bem claro, bem visual, tá? E fácil, mais fácil a gente associar o efeito do toroidal aqui, que é essa questão circular, entendeu? Então, eu acho que aqui ilustra, foi a melhor forma que eu encontrei de ilustrar o que é o toroidal, porque com cores, né? Falar, eu cortei, da esquerda separou perfeito. Eu vejo o gradiente entre as escalas verde e vermelho, foi exatamente o que eu montei, eu zerei a azul, só tem verde e vermelho. Tá? E no da direita, eu falo, não, deixa o pau torar, literalmente, né? Toroidal ali. Deixa ver o que dá. Ele espalhou o comportamento. Tá vendo? Compreenderam, pessoal? Conseguiram sentir a lógica do que é o toroidal? O Vitor falou que ficou massa, que sim, não. Posso entrar então na análise de cluster? Alguma dúvida mais sobre a rede? Tudo ok? Beleza. Tá, se alguém tiver alguma dúvida aí, vocês vão me avisando. Cadê? Novas mensagens não lidas. Não, mas não é. Certo. Ok. Então vou fechar isso. Vou fechar esse. E vamos lá para cá. Análise de agrupamentos. Eu vou usar muito o termo na análise de cluster, porque é o comum que vai aparecer aí, cluster, inclusive os métodos vão ter esse nome, né? Muitos desses métodos, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar, vou ver filosofia geral de análise de cluster, tá?
E aí eu vou falar de um método especificamente, que é o método de particionamento, tá? Ele tem uma característica específica. Mas antes disso, eu queria mostrar uma curiosidade aqui para vocês, que na verdade tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Eu vou explicar o que é essa figura aí, que é difícil entender essa lógica, né, sem ter uma legenda nessa figura que traduz o que eu vou falar, mas é assim: quando você trabalha com massas, existem algumas formas de você tratar o dado, são às vezes bem diferentes do convencional que a gente vê em quimiometria. O módulo 14, né, essa transformação, eu não sei se vai dar tempo de falar isso lá no final, talvez dê, sobre os eu vou falar de pré-processamento, mas não sei se eu vou falar todos eles, né, talvez não dê tempo de falar de todos. Mas o módulo 14, resumidamente, ele foi desenvolvido para trabalhar com série homóloga. Por que ele é 14? Porque pensando na massa arredondada aí, você tem a série homóloga de CH2. Então você vai adicionando CH2, né? E aí você vai mudando ali as estruturas através dessa adição. E aí, se eu pensar na massa arredondando aí, eu teria assim, para inteiro, o carbono com massa 12, né? Cada hidrogênio com 1. Então, somando aí, eu teria num CH2 o equivalente a 14, né? Pensando em unidade de massa aí. E aí, esse módulo 14, ele foi feito justamente para você fazer uma transformação do seu dado, pensando em buscar razões massa-carga, onde tem essa mudança de 14 em 14, tá? Então, uma tem método no R que usa esse módulo 14 para é, você faz uma readequação dos dados, uma transformação, depois faz a seleção de variáveis, mas o objetivo principal aqui não é esse, não. Eu só estou mostrando assim porque tem esse nome aqui, módulo 14, tá? Porque é mais intuitivo. O 14 é justamente porque você está mudando unidade de CH2. Então, o que é essa ideia aqui? Porque assim, a gente pode fazer análise de agrupamentos utilizando as técnicas que a gente vai ver aqui. Pode usar, por exemplo, PCA, você pode ter uma tendência de agrupamento. No mapa de Cohone, a gente tem tendência de agrupamento. Tá? Existem algoritmos, inclusive, para tentar calcular assim, ele fez aquela separação de cores, quantos grupos eu tenho ali? Para ele traçar uma linha, falar que eu tenho um grupo verde, aqui um amarelo e aqui um vermelho, 3 grupos. Ou ele talvez encontre 4, que tem uma parte mais escura. Então eu posso tentar brincar com esses métodos, tá? Só que percebam, eles, e os que eu vou falar aqui hoje, eles não são algo tão intuitivo, né? Principalmente para você vai apresentar, você pega os dados de uma empresa e vai apresentar para essa empresa. Pode ser que tenha gente na empresa que vai entender os gráficos, sabe o que é uma HCA, pelo menos a ideia, uma PCA, uma rede neural para você o mapa, para você mostrar um mapa, ok? Mas nem todo mundo consegue entender isso e visualizar as diferenças claras. Na década de 80, eles começaram em 70 ali, mas pelo que eu lembro, o primeiro artigo desse aqui, acho que foi em 81, não lembro agora, o Chernoff, tá? Chernoff Faces. O que é isso aqui, tá? Isso aqui é o que está nessa primeira linha, são as faces. A ideia disso aqui é o seguinte: é você converter dados multivariados, isso aqui foi criado para dado multivariado, tá? Uma primeira vez você fala assim: nossa, mas para que criar isso aí? Eu vou usar para quê? Depois eu vou mostrar uma aplicação até recente disso aqui. A ideia é o quê? É você, como se fosse fazer uma análise de agrupamentos, só que o ser humano reconhece assim, nós somos treinados, porque a gente tem contato com isso, né, ao longo do tempo aí, nós somos treinados, o ser humano tem a capacidade muito boa de reconhecer diferença de rosto, né, de olhar duas pessoas assim e falar assim: nossa, vamos pensar em casos não gêmeos, são irmãos parecidos. Nossa, são muito parecidos, né? Ah, mas esse aí tem a orelha um pouco maior. Ah, mas esse nariz aí é um pouco mais de bolinha. Ah, esse aí tem sei lá, uma sobrancelha um pouco mais rala, não é tão grossa. Então, a gente tem facilidade com isso. A ideia desses pesquisadores era o quê? Era propor
você classificar amostras com formato de rosto, de modo que cada variável do seu dado multivariado tenha um peso, né, uma relação com uma característica, por exemplo, a largura dos olhos, a altura dos olhos, largura da orelha, altura da orelha, largura da boca, altura da boca, pensando nessas dimensões 2D ali dos olhos, o sorriso, né? Se o valor está mais alto em geral, ele vai estar sorrindo. Se o valor está mais baixo, ele vai ficar com o sorriso, a boca para baixo, assim, né? Tá triste, ou se tá um valor na média, ele vai ficar mais ou menos sem o sorriso, digamos assim, neutro, tá? Então, a ideia é você fazer transformar os dados multivariados em faces, tá? E não se engane que parece uma coisa assim, meio maluca, né, e simples, mas tem um bocado de artigos, não foi só esse primeiro artigo não. Tem vários artigos, tem trabalhos, você encontra pacotes no R, por exemplo, que são atualizados, tem um pacote mais atual aí, tem os dois mais comuns de utilizar o Chernoff fez, que eles são, tem um que foi atualizado em 2020 ou 2019, e tem pacotes que a gente usa no R que não são atualizados há muito tempo, muito mais do que isso. Então, eles são relativamente bem atualizados, bem documentados. E qual é a ideia geral aqui? Como é que eu aplicaria isso? Esses outros exemplos aqui você como se fosse trabalhar com um mapa, né? Esse pacote que usa isso aqui no R, acho que é o Stars, se eu não me engano, a ideia de estrelas lá, que eu vou trabalhando com esses formatos para diferenciar as amostras, tá? E ainda tem o pacote, inclusive, do autor desse livro que a gente usa muito aqui na disciplina, que é o Varmusa lá, que ele publicou um artigo, não lembro agora, acho que foi na década de 90, que ele transformava as variáveis em áudio, tá? Em música. E aí você tinha essa música parece com essa, então elas são amostras parecidas. Ah, essa música é diferente dessa outra aqui, então são amostras diferentes, tá? Então são formas de você tentar humanizar, digamos assim, um pouco mais, uma análise multivariada, tornar mais próximo, que as pessoas consigam associar e talvez diferenciar formas alternativas às clusterizações clássicas ou outros métodos, tá? Isso funciona principalmente o quê? Para apresentação para público não especializado, tá? Isso ajuda, eu vou mostrar um exemplo disso, que ajuda bastante a essa diferenciação. Mas vamos lá. Aqui, a ideia é o seguinte: eu tenho espectro de massas do M chileno, fiz, o autor aqui, fez a transformação, tá? Foi feita a transformação desses dados e depois uma seleção de variáveis. Eu parei aqui agora nessa representação com 8 variáveis, tá? E foi feita a transformação dessas 8 variáveis segundo a metodologia de faces, de ícones, que é essa segunda, e de música, tá? E nas 3 foi possível diferenciar alguns padrões, tá certo? Por exemplo, essa é uma característica, né, esse seria um rosto característico de hidrocarbonetos, né, aromáticos, aqui de alcanos, de alcenos, e esses dois são padrões desconhecidos. Então, se eu pegasse outras amostras, né, e fizesse análise, encontrei um rosto parecido aqui, esse cabelo aqui diferente, parece um chapéu, eu tenho um padrão típico de hidrocarboneto aromático. Pode ser, tá, que aí eu tenha o sorriso diferente, o tamanho do olho diferente, tá certo? Aí isso tudo vai estar relacionado com as características da minha amostra, tá? Mas a ideia aqui, o Chernoff Faces é o dessa primeira linha aqui, que é você transformar seus dados multivariados em faces, tá? De modo que você possa representar. Você, mas quando que isso aí seria útil? Imagina o seguinte, eu tenho aqui, opa, dá zoom não.
Eu tenho aqui, ó, deixa eu só tirar esse aqui, vai querer. É o saldo de um algoritmo que é o seguinte. Eu coloquei ele aqui, eu vou falar do algoritmo primeiro, depois eu volto. Cadê você? Aqui. O pacote no R que faz isso, é um dos principais, né? É bom dele que ele deixa colorido, deixa um pouco mais apresentável aqui. Esse APL Pack, tá? Eu estou importando aqui um dataset. São dados de taxas criminais, né? Registro de crimes nos Estados Unidos. Eu não lembro agora, acho que é de 2006 a 2008. É mais antigo, tá? Mas só para exemplificar. Então, o que que eu tenho nessa tabela aqui? Foi chamado de crime, né? Acho que ela está carregada aqui em crime. Eu tenho isso aqui, ó. Qual é o estado, tá? Foi assassinato e as outras categorias de crime, né? Aqui é furto, é roubo, mas é categoria de furto. Roubo de veículos, tá? Então tem uma série de crimes, tá? E eu quero tentar visualizar como é que isso está distribuído. Você pode fazer isso de várias formas. Uma das formas, o pessoal usa até razoavelmente, de vez em quando aparece, você encontra muitas aplicações disso. Pode procurar no YouTube, vocês vão encontrar Chernoff Face, o pessoal aplicando, é comum usarem também nesse conjunto de dados aqui, tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu tô então o que que eu estou fazendo aqui? Importei os dados e só mostrei aqui o que que são as variáveis, tá? Gerais. Aqui seria só as variáveis gerais. Aqui eu vou chamar as faces. É porque eu tinha jogado esse comando aqui antes. Se eu rodar aqui, ó, ele vai mostrar só a tabelinha, tá? Que é aquela que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu tirar essa luva aqui que ela tá me atrapalhando. Então aqui ele está mostrando só alguns estados, só para avaliar a estrutura do dado, né? O objetivo é só esse. Isso aqui faz a importação direta, tá? Então, se tiver um site, ele vai importar direto, vai ler o CSV, vai fazer o download, vai jogar aqui. Sem precisar baixar e fazer e jogar aqui dentro, importar, falar qual é o caminho. Posso colocar o direto no site aqui, que ele também funciona, que é o que está exemplificado aqui. Tá ok? E aí, o. Eu tô vendo aqui, ele tá cortando um pouco o meu rosto, mas é normal. Aí, só tá cortando um pouquinho o rosto aqui, mas tá bom. É, Aqui embaixo, ó, o Faces gera esses rostos, tá? Se eu colocar aqui, ó, tá vendo? São os. Ele fica meio comprimido, aqui ele fica um pouquinho melhor. O nome dos estados, tá? Ele come os estados aqui. Se eu volto aqui assim, pode ver os rostos ali, mas ele tá achatado. Qual é o problema daqui, né? Quando o pessoal representa assim, tá vendo? Eu tenho as características diferentes para cada estado, tá? Quando a gente roda isso, né? Qual é uma limitação dessa biblioteca? É fixo, assim, a altura do rosto, a largura, a estrutura do rosto, né? Como que é o formato do rosto, a boca, o sorriso. Cada um deles vai estar ligado a uma variável. Só que você tem um número restrito de variáveis, né? Tá vendo? Eu coloquei só até roubo de veículos. É o independente. Depois ele retorna, tá vendo? Porque começou com assassinato, ele volta para o assassinato. Então, se eu quisesse representar 100% mesmo, o que eu teria que fazer? Eu teria que construir um vetor, tá? Com esse tamanho aqui, que é a quantidade de variáveis do rosto que ele tem. E aí, eu carregar esse vetor só até isso aqui, ó. Só até esse ponto, tá? E aí depois eu teria que fazer o quê? Preencher as outras colunas com zero. Porque aí ele não ia ter diferença olho, cabelo, porque ele está repetindo o padrão, né? Ele usa o assassinato tanto para a altura da face, tá? Quanto para a largura dos olhos, tá? E depois ele usa aqui para a altura da orelha. Então ele está repetindo a informação da variável. Para corrigir isso, a limitação que tem
Isso, 2 vezes a mesma variável. No caso do assassinato, 3 vezes, né, porque ele aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então a informação dela vai estar em 3 partes diferentes do rosto, não em uma só, né, que é o que o Vitor falou. Então o murder tá repetindo 3 vezes, as outras repetindo 2. Então não, não, não. É o mesmo peso, porque o que que ele faz? Valor alto, ele aumenta a altura ou a largura ou aumenta o sorriso, e valor baixo ele diminui. Ele faz uma escala interna em relação a como se ele centrasse na média. Cada um desses valores centra na média a quantidade de homicídios. Aí a média é neutro, o sorriso, por exemplo. Que furto, né? Centra na média a quantidade de furtos. Então, quem tiver na média, o sorriso é neutro. Quem está muito alto, aí ele coloca um sorriso. Quem está muito baixo, ele joga a boca para baixo, tá? Só que ele está repetindo, né? Então, eu posso olhar a altura da face para olhar assassinato, ou posso olhar a altura da orelha. Também vai ter a mesma informação, tá? É só informação redundante. Aí isso vai atrapalhar um pouco mais a nossa capacidade, né, humana de diferenciar rostos, porque eu estou colocando diferença em partes do rosto, mas que a informação já estava antes em outra parte. Então, o que eu posso fazer é pegar, por exemplo, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 informações aqui, tá? Ou seja, 15 características do rosto. O que que eu estou usando? Eu estou usando só até aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 7. Então, da 8 em diante, eu poderia criar da coluna 8 a 15 só com zeros. Por quê? Porque aí ele não vai perceber diferença. Aí, se ele não percebe diferença, as características de cabelo, de nariz, de orelha vão ser iguais, não vão mudar. Compreender essa lógica aí? Beleza? É, então, só tem um problema, né? A gente às vezes tem que ajustar, porque assim, quem tá ligado ao sorriso aqui? O furto. Aí, o que se ajusta quando vai apresentar isso é assim, tirar algumas variáveis às vezes. Porque senão imagina, você vai apresentar para o pessoal do governo alguma coisa sobre crime, né, num congresso, e aí aquela cidade que tem mais furto tá sorrindo. Ah, porque tem furto, né? Então tá bom, não tem outro. Quer dizer que o furto tá alto em relação a outras coisas. Então, na verdade, são análises independentes, né? Então, não é muito coerente você deixar o sorriso relacionado a variáveis que não fazem muito sentido. Faria sentido se relacionar o sorriso a uma variável, por exemplo, isso que alguns artigos vão relatar, que o ruim dessa metodologia é que você tem que fazer uma análise muito, um ajuste manual para cada tipo de variável que você tem. Por exemplo, se ele vai fazer uma predição se o paciente está saudável ou não, ou quão saudável ele está, o ideal você tem que ajustar para assim, quando ele estiver saudável, ter o sorriso, né? E quando não tiver, ele tirar o sorriso. Porque se você deixar solto, ele pode colocar o contrário. O cara tá mal lá e tá com um sorrisão na cara, né? Então, é um ajuste que precisa ser feito. E aí aqui eu vou deixar lá como exemplo o que se pode fazer aqui. Eu vou só criar uma coluna no lugar que é o sorriso, né? Porque a limitação desse pacote é isso. Você tem que ajustar a sua variável. Ele não fala assim, muda o sorriso de lugar. Não, eu tenho que colocar no lugar do sorriso, que são os furtos lá. Eu tenho que criar uma coluna só com zeros, que é o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou criando aqui uma coluna zerada no lugar onde ele pegaria o sorriso, tá? Então o sorriso vai ser tudo indiferente. E aí eu joguei a informação de furto, ó, para depois, tá? Aí eu criei isso aqui, roda essa matriz, tá? E aí eu venho aqui, cadê? Aqui assim. E agora eu não tenho sorriso associado a ninguém. A boquinha lá tá como se fosse uma linha, né? Às vezes até parece que tá sorrindo, mas ela não tá subindo, eu não tenho smile propriamente dito, tá? Aí eu tenho uma boca mais larga, pode ser mais alta, mais baixa, mais larga, mais curta, tá? A depender da característica que ela tá descrevendo, tá? Aí a gente tem o geral, assim, para avaliar
digamos que cada estado a gente olha, né, e tem uma aí se eu faço a associação correta das variáveis, numa apresentação, talvez fique mais simples de eu ilustrar isso, a questão de se está bom ou não, diferentes aspectos. Então a gente pode criar um slide, digamos assim, só para relacionar os crimes de furto, e aí eu mostro lá, onde tem menos furto, né, seria um sorriso, se eu quiser focar no sorriso, e onde tem mais furto, aí a boquinha vai para baixo, tá. Então, você consegue manipular isso, tá. E é exatamente para isso que o pessoal usa, eu vou mostrar só uma aplicação aqui, que é o seguinte, isso aqui é só um resumo, tá, do que é o eu vou colocar lá, a face do crime nos Estados Unidos. Que aí, numa apresentação, por exemplo, eles colocaram isso aqui, ó, né, crimes violentos, crimes de propriedade. Então, onde é que estão os crimes violentos? Tá aqui. Onde é que estão os crimes com relação à propriedade, né, que não são violentos aí, às vezes não tem ninguém em casa, a pessoa vai ou o carro, né, a pessoa só furta o carro ou furta algum objeto, tá. Então aqui tem a característica do rosto e qual crime ele está associado, e aqui o saldo geral, né, de como estão os estados americanos nesse caso. Mas aí aqui no Brasil, o que que o pessoal fez, ó, tem um evento aqui, né, que é cadê? Aqui em cima. Que é um simpósio, é um simpósio internacional, tá. Eu não sei se ele ocorreu aqui no Brasil ou não, mas é modelagem computacional aplicada à indústria. Então, eu acho que ele ocorreu aqui, porque o trabalho está todo em português, só tem um resumo em inglês. Presumir, falei, que aconteceu no Brasil, tá. Mas eu não procurei exatamente onde ele ocorreu. Eu achei esse trabalho, achei interessante. Qual é a ideia dele? É aplicar esse Chernoff fez para você comparar como é que está a taxa de criminalidade em Salvador em 2 anos, 2012 e 2016, não é a faixa, tá? Eu estou comparando como estava em 2012 como estava em 2016, tá? No que ele chama de áreas integradas de segurança pública, tá? Essa sigla AISP, tá certo? E aí, ele mostra aqui, ó, nessa tabela, é, como é a parametrização, tá vendo aqui, ó? Tá fechado, ó, igual aquele pacote que a gente viu, porque ele usou inclusive o cadê? Não sei onde ele vai falar aqui, mas em algum lugar ele chega a colocar do R aqui, mas eu não vou lembrar agora onde é que ele aqui, ó. Olha lá, ele fala que usou o R, tá vendo aqui, ó? Ele fala que usou o R. E olha o pacote que ele usou, ele é APL PEC, tá? Aquele que eu mostrei para vocês. E aí ele tem essa característica aqui, tá? Ó, a altura da face, mesma estrutura, a curvatura do sorriso. E aí, como é crime, né, ele não quis associar com sorriso. E aí ele tirou, zerou. O que que ele fez? Quando ele coloca isso aqui, quer dizer que ele colocou uma coluna zerada, tá? Ele até explica isso aqui, ó. A estrutura da face como o cabelo foram mantidos constante, né, 0. Aí ele coloca aqui que estava distorcendo e tal. Então, quando ele faz isso aqui, é porque ele completou com 0. Então você tem categorias de crime, ó. Homicídio doloso. Então, na boca, a gente tem homicídio, ó. Tentativa de homicídio e homicídio doloso. Pensar em 2 grandes casos. E olhos, furto. Furto de veículo, roubo de veículo, tá? Então, pensar em homicídio, seja tentativa ou doloso, é boca. Pensar em veículo, furto ou roubo, são os olhos, por exemplo. E aí, o que que ele faz, né? Aqui são as proporções, tá vendo? Isso aqui é como se ele fosse apresentar na forma de tabela, né, a taxa dos delitos. Essa aqui que seria a matriz de entrada dele, tá? A taxa dos principais delitos em 2012, tá? A cada 100.000 habitantes, e 2016. E aí, como foi a forma que ele encontrou de resumir isso tudo? Usar as faces. Aqui, ó. Toda aquela tabela, essa tabela aqui, ó, essa tabela de 16 e essa tabela de 2012, com esse monte de informação, está resumido aqui. Então, se eu falar com você assim, olha, a gente viu que o homicídio, né, tentativa, ou homicídio doloso,
Tava onde, ó? Nos olhos, né, se eu não me engano. Não, na boca. Quem tá nos olhos, veículo, tá. Então se eu olhar aqui, ó, onde é que a coisa é mais crítica com relação eh, a homicídio? Ó, olha a boca grande aqui, ó, tá. E não só isso, se eu for comparar os 2, dá uma olhada nessa região que eles chamam de pau da lima aqui, ó, que, ó, a altura da boca tá diminuindo, tá. Se a altura da boca tá diminuindo, significa que entre 2012 e 2016, mudou o quê? Nessa região aqui, ó. Se eu for pensar aqui, ó, a altura da boca, tentativa de homicídio. Então diminuiu a tentativa de homicídio, tá. Homicídio doloso ficou mais ou menos a largura, ó, na verdade aumentou um pouquinho, né, ele espichou um pouquinho mais. Então aumentou um pouco o número de homicídio doloso. Então, se você pensar, por exemplo, no nariz, o que que tem no nariz, ó? No nariz, a gente tem aqui, ó, a altura do nariz, roubo, né, com resultado de morte. Largura, estupro. Então, se eu olhar o nariz aqui, ó, nessa região aqui, eles chamam de cia, tá? Diminuiu, né, se eu pensar no nariz, ó, tanto a largura quanto a altura, ou seja, reduziu tanto a quantidade de roubos, né, seguido de morte, e estupro também, tá? Ah, se eu for pensar assim, olha, onde que o negócio tá feio, tá tudo grande, essa aqui, barris. Falar aqui tem que tomar um cuidado especial, porque o nariz, por exemplo, aumentou, tá? Então, o olho até diminuiu um pouquinho a altura, mas o nariz aumentou. A boca diminuiu um pouco a altura também, né? Afinou um pouquinho mais. E a boca a gente viu que era relacionada ao quê? Homicídio, tentativa de homicídio, tá? Mas estupro aumentou um pouco mais. Roubo, seguido de morte, também aumentou um pouco mais. Então, é mais nítida a diferença aqui. Eu resumi todas aquelas informações nesse conjunto aqui. Óbvio, para crimes, funcionou bem. Tá? Vocês vão encontrar outras aplicações. Aí depende muito do que você está fazendo. Também, perceba, é um rosto para cada amostra, né, em geral. Então, se você tiver muitas amostras, a coisa também fica mais complicada. Mas, análise pareada, assim, você quer comparar como é que estava a amostra antes e depois de um tratamento, antes e depois de um tratamento. Aí você tem, sei lá, 20 amostras antes e depois de certos tratamentos, às vezes ajuda a você conseguir ilustrar, né, de uma forma mais didática aí, mais dinâmica aí, as diferenças, tá. Óbvio que facilita mais, se você for fazer a apresentação, colocar uma legenda aqui do lado, que a pessoa já olha, já associa, fala: porque é nítido. A questão aqui é que a gente consegue perceber, assim, falar: "Olha, se eu for olhar a barra, pituba, né, mas principalmente a barra aqui, em relação ao barris, é bem gritante. Olha a diferença de olhos, nariz, boca, tamanho de orelha, né, altura da orelha, largura. Então, a gente percebe uma diferença mais nítida quando eu olho para cá, tá. Se eu for comparar, às vezes, com um gráfico, não, eu tenho que apresentar vários gráficos para explorar tudo isso, entendeu. Muitas vezes é assim. Aqui não, aqui com uma figura, um rosto, eu consigo resumir o que muitas vezes eu precisaria de vários gráficos, tá? Funciona bem com poucas amostras e comparações simplesmente pareadas, antes de tratar, depois de tratar, antes de reagir, depois de reagir, tá? Então por isso que eu quis trazer isso como um método alternativo, mais lúdico, né? Caso alguém vai fazer principalmente a prestação para indústria, alguma coisa assim. E nesse pacote, inclusive, os rostos são coloridos, né? Então você tem o tom a cor do rosto também relacionado a alguma característica, tá? Eu vou deixar esse material disponibilizado lá no Moodle, tá? Resumido lá, assim como esse link aqui, que isso aqui é um pacote do R que foi desenvolvido no Shine, né? Então, quem gosta de carregar aqui, só que aqui você não vai conseguir tirar a variável, né, e zerar variáveis, a não ser que você entra com dado já zerado e tudo bem. No R você consegue manipular lá dentro, tá. Mas é uma plataforma interativa, se você selecionar aqui tem 2 bancos, tem o Iris e o MT Cars, mas você pode fazer o upload do seu dado, tá.
E aí fala, eu quero o nome das amostras, o nome das linhas aqui. E aí eu posso pedir para ele desenhar os rostos, tá? Aí ele desenha os rostos aqui de maneira interativa, que seriam os carros, tá? Falar os carros, que perceba agora quando tem cores, esse formato aqui ajuda mais a você identificar, por exemplo, quem são os carros que ele está considerando mais parecidos aqui. Você já vai falar, bom, esse aqui e esse aqui tem uma certa semelhança, né? Mas esses dois são bem diferentes desse aqui, por exemplo, tá? Deixa eu apontar com vermelho aqui mais fácil. Esses dois aqui são bem diferentes desse rosto aqui, tá? Então já muda bastante, tem características bem diferentes. Que características são essas? Aí você começa a explorar. Se eu coloco aquele banco de dados íris, né, das pétalas, sépalas, é, a gente já percebe um, digamos que um padrão mais comportado, né? Porque lá a gente tem três características dominantes, né, que seriam três espécies ali, grandes espécies. Então a gente já tem um padrão mais comportado, tá vendo? Já se repete mais. Olha esse bloquinho aqui, ó. Eu já tenho uma repetição maior. Aqui mudou um pouquinho, mas ainda aparece. Aqui também. Agora esse aqui já tem um outro padrão, tá? Então a gente tem uma forma, percepção. Ele está representando aqui um conjunto grande de amostra, e tem duas páginas aqui, tá? Aí nesse pacote já pode mudar as páginas também. Tá certo? Então, ele tem essa forma interativa que ele vai mostrar as features. Cada uma delas, ó, a largura da face significa isso. Então, cada uma delas está associada, tá, a uma variável. E ele está repetindo as variáveis aqui também de novo, por quê? Porque ele tem um valor fixo, né? São 15. Então, ele vai procurar 15 variáveis. Se ele não encontrar, ele faz um loop e repete. Aí, se não quiser isso, você zera as variáveis e resolve. Compreender a ideia geral aqui de representar por faces, eu decidi colocar porque é uma alternativa, às vezes a gente não vê muito isso, mas dependendo do que você vai apresentar, pode te ajudar, pelo menos num primeiro momento, você mostrar o geral e depois esmiuçar com gráficos mais convencionais. Eu falei com vocês sobre medidas de distância na, na aula de terça-feira da semana passada, né? E aí eu comentei sobre essa questão das distâncias, né? Porque a gente busca encontrar amostras que são mais similares. Essa é a base, tá? Do comportamento que a gente vai observar aqui nas análises de cluster. Tá? A estrutura geral é essa aqui. E a principal das distâncias que eu falei com vocês, porque ela é mais utilizada, é a mais comum, mais convencional, é a distância euclidiana. Ela vai ser a base para grande parte do que a gente vai fazer aqui. Eu lembro que eu até comentei. Se eu não falar nada, a distância está sendo usada é euclidiana. Esse que é, é a ideia geral. Bom, quando eu penso em cluster, o que, que é o conceito geral de cluster, né? Pode ser análise de agrupamentos também, como eu falei com vocês. Mas a ideia geral de cluster seria o seguinte: é quando eu tenho um grupo concentrado de amostras. A gente geralmente fala com relação ao espaço das variáveis, né? Eu vou calcular a distância com base nas variáveis diferentes, a distância entre as amostras, mas eu também posso usar a distância entre as variáveis, tá? Eu posso, não distância entre as variáveis, distância entre as amostras, mas considerando o espaço das amostras, seria o contrário. Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma HCA, quem não conhece eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu vou fazer uns clusters, aquele cluster que eu fiz, por exemplo, das moléculas, né? Que a gente categorizou as moléculas em os aminoácidos. Agora eu lembrei o tipo, os aminoácidos. Que a gente categorizou, aí eu colocava lá, ó, aqui é o aminoácido alanina, arginina, glicina. Então eu posso categorizar os aminoácidos eram as minhas amostras. Eu posso fazer grupos de amostras. Mas existe, esse é o comum. Mas existe também o que a gente chama de grupo de variáveis. Então eu vou agrupar as variáveis ao invés das amostras. Quando que se usa isso? Numa abordagem que a gente vai ver daqui a algumas aulas, né, que é a qual é a abordagem de seleção de variáveis. Lembra quando eu fiz aquele feature selection lá do Wine, que eu selecionei as características
Aí ele rodou 3 métodos de aprendizado supervisionado, e aí escolheu, falou assim: o melhor é a testosterona, isso, para separar o gênero lá, né? Masculino e feminino. Então, assim, quando eu faço isso, essa seleção de variáveis, uma das formas de selecionar a variável é agrupar as variáveis, ao invés de agrupar as amostras. Por quê? Porque aquelas que forem mais similares, significa que elas vão dar uma resposta mais próxima, por exemplo, no modelo de calibração, provavelmente. Então eu posso elencar uma delas como uma representante daquele padrão, daquele comportamento, tá? Então, o mais comum, falar assim: eu fiz uma HCA. 99% dos casos, quando a pessoa falou assim, ela está se referindo a amostras, você agrupou as amostras, tá? Mas eu também posso fazer para agrupar as variáveis e decidir quem eu tiro do meu modelo, porque percebam, informação é bom, mas só as úteis, informação demais não vai ajudar a gente aqui, tá? Em termos de amostras, né, se eu for pensar em termos amostrais, ou seja, o agrupamento clássico, tá? O que eu quero fazer? Eu quero identificar isso aqui, ó. Quem são os clusters, né, esses grupos concentrados, e o que é característica em análise de agrupamento. Se eu falar análise de agrupamento, eu subentendo que eu não tenho informação prévia de associação. Isso eu vou ter lá quando eu fizer modelo, por exemplo, de classificação. Aí eu já sei, falou assim: olha, esse paciente, alguns têm um conjunto de dados aí que tem câncer, tipo 1 e 2. Esse paciente, eu sei que ele tem diabetes, desculpa. Pensando em câncer, misturei com diabetes. Diabetes tipo 1 e 2. Esse paciente tem diabetes tipo 1. Esse aqui tem tipo 2. Tenta prever isso e calcula para mim como é que foi o erro, enfim, a matriz de confusão que a gente vai ver. Isso eu tenho lá. Ou seja, a informação prévia, eu tenho o Y, que a gente vai chamar lá. Mas no análise de agrupamento padrão, cluster aqui, que a gente vai chamar, a gente está usando aqui esse termo de análise de cluster, eu não tenho informação prévia de associação, tá? Eu posso até pensar, falar assim: eu peguei essa amostra de 3 locais, eu acho que eu tenho 3 grupos, tá? Mas a gente não informa aqui que cada amostra, essa amostra é do paciente tipo 1, essa aqui é do tipo 2, 3. Não, eu posso até colocar aquele dado aqui, por exemplo, quem tem os dados de diabetes. Pode usar, é interessante ter para o trabalho final, usar a análise de cluster, tá? Quem tem dado de vinho para separar, usa o cluster, só que você não vai colocar lá, você vai colocar, por exemplo, diabetes 2, o número de quê? De grupos, para ver se ele consegue separar bem, porque você já sabe que você tem 2 comportamentos que você quer descrever. Só que você não entra com a informação de cada amostra pertence a qual grupo, é diabetes tipo 1 ou 2. Essa informação não entra, tá? Por isso você não tem essa informação prévia informada para o modelo. Na classificação você informa, tá? Os métodos que a gente vai usar para classificação, em geral, a gente informa, tá? Até para eu conseguir avaliar se a classificação, se o modelo que eu montei serve para descrever bem aquele tipo de amostra ou só serve para as amostras que eu coletei, não serve para nenhuma outra, tá? Que é a validação estatística, a inferência estatística por trás. Então, quando eu falo que não tem a informação prévia, porque eu não vou informar. O máximo, para alguns modelos, não para todos, alguns modelos de cluster, eu vou informar assim: eu quero avaliar 2 grupos, 3, 4, 5. Tá? E muitas vezes nem isso, tá? Então, aqui, geralmente, nem um número de agrupamentos. Se você pensasse no mais clássico de análise de cluster, que vocês vão encontrar tudo quanto é lugar, é o quê? Química, principalmente, a quimiometria, HCA. Você vê assim, vários artigos, PCA, HCA, PCA, HCA, PCA, HCA. HCA você não informa quantos clusters você tem, tá? O que você vai fazer? A única coisa que você faz na HCA é informar métricas de distância, pode tentar colorir as amostras, são do mesmo tipo, mas você não vai informar quantos grupos você tem, você que define. Aí isso é uma briga, tá? Porque você tem que ter tem critérios de validação, eu vou mostrar um deles, tá? Inclusive um deles eu vou mostrar nessa aula, para você tentar selecionar qual é a quantidade ideal de grupos para aquela amostra, tá? Porque muitas vezes você sabe assim, fala: olha,
diabetes, tipo 1 e 2. Assim, eu vou colocar 2, mas se você coloca 2, você sabe que o seu dado, muitas vezes, o fato de você saber alguma coisa do seu dado é bom, mas ele pode contaminar e enviesar a sua análise, tá? Isso é um cuidado que tem que tomar. Por quê? Imagina que você sabe lá, esse paciente tem diabetes tipo 1, esse tem tipo 2, tá? Mas é um exame diferente. Uma coisa é o exame para detectar se a diabetes é tipo 1 e tipo 2. Ele fez a análise, tá? O médico foi lá e detectou, determinou lá, ó, com base nisso aqui é tipo 1, com base nisso aqui é 2. Beleza. Foi feita a análise de sangue de um conjunto de metabólitos que você tem à sua disposição. Pode ser que esse conjunto de metabólitos identifique não só o grosso, assim, um hard, falar esse aqui é 1 e 2, mas pode ser que ele detecte um comportamento intermediário, falou, esse aqui é 1, mas está indo para o 2, tá? Que o médico não colocou lá no laudo, falar esse aqui é 1-2. Não, ele colocou é tipo 1 ou tipo 2. Então você saber que é tipo 1 ou tipo 2 é bom, mas isso não pode te travar, porque dependendo da análise que você faz, de validação, por exemplo, de cluster, você vê que assim, você tem um parâmetro de validação muito melhor com 3. Então isso indica que aquele seu dado, tá? Da forma como ele está, ele tem algum padrão intermediário além do que você conhecia antes. Então, na verdade, isso é complementar o conhecimento. Mas muitas vezes, se você se deixar ficar preso, fala, eu sei que eu coletei essa amostra de 2 lugares, eu quero enfiar essas amostras em 2 lugares. Você não consegue, às vezes, associar um padrão, tá? Por quê? Porque pode ser que elas tenham um comportamento além do que aquilo que você mostrou, que você não sabia. E é o que o dado está te mostrando, tá? Então, é por isso que tem que ter essa maturidade e tentar evitar ao máximo esse enviesamento, né, da, da análise, tá certo? Então, assim, análise de cluster, de maneira geral, ele vai ser classificado como método de aprendizado de que classe? Não supervisionado, porque eu não vou falar para ele quem é o paciente tipo 1, tipo 2. Eu posso, em alguns algoritmos, até informar quantos grupos, 2, 3, 4, 5, tá? Mas quantos ele vai se virar para encontrar similaridade ali e agrupar, tá certo? O que é importante também? Quando eu identifico os grupos, né, esses grupos concentrados de amostras, eu estou partindo do pressuposto que eu tenho uma estrutura de agrupamento inerente dos dados. O que eu quero dizer com isso? Se o meu dado não for, não tiver um agrupamento, não for agrupado naturalmente, digamos assim, não tiver uma proximidade espacial, a análise de agrupamento não vai fazer milagre. Talvez você tenha que ajustar o seu dado, fazer uma normalização para você conseguir ter algum padrão, ok? Algum pré-processamento, uma seleção de variáveis, porque às vezes tem variável que não contribui, né? Essas variáveis espúrias lá que não estão te ajudando. Aí você precisa fazer esse cleanup, essa limpeza, esse cleaning dos dados antes de conseguir identificar algum padrão, tá? Então, assim, o que eles vão te indicar é a estrutura inerente dos dados, como eles foram de entrada. Então, isso é interessante porque muitas vezes, se você tem um dado, né, sei lá, 100 variáveis, tipo aquele dado lá que a gente viu do Sakurin, cento e alguns, não lembro agora, são 108, 108. É um conjunto razoável de variáveis. Vou colocar aí 100. E você faz uma HCA, faz um método particionamento, clusterização baseado em modelo, que é o Model Base, que eu vou mostrar aqui. Faz um fuzzy, CMINS, faz um CAMINS, nada te dá nem alguma coisa próxima do que seria um agrupamento. Ah, você fez classificação ainda não, mas é um indício forte de que você provavelmente precisa fazer o quê? Uma seleção de variáveis. Com sua furadeira.
você precisa fazer uma seleção de variáveis, provavelmente. Porque muitas vezes você vai chegar lá no modelo de classificação e vai ficar quebrando cabeça fazendo search seed. Eu vou até mostrar o que é o search seed aqui daqui a pouco. E não vai conseguir achar o ponto. Porque lá no seu método exploratório, que seria esse aqui, ele já está te indicando, falando, não tem nenhum padrão, nenhuma tendência. Ou se você tiver uma tendência pequena, você fala, bom, tinha alguma coisa lá, vou tentar explorar. Agora, se for uma nuvem, você não consegue, está tudo muito similar. Ele não conseguiu, com o dado que você entrou, encontrar um padrão. Então, vai ser difícil no método de classificação. Você pode até conseguir na classificação, tranquilamente. Mas já tem, assim, a certeza, já tem um aviso. Falou, ó, vai doer, vai ser difícil, tá? Então, esses métodos exploratórios, eles vão te ajudar exatamente nesse aspecto. Então, assim, quando eu tenho essa característica, só um instantinho. Quando eu tenho essa característica, pessoal, é o seguinte, não significa, tá, que que uma amostra, como eu falei, já pertença só a um grupo, tá? Então, assim, eu posso ter padrões, né, amostras, que diabetes é um paciente tipo 1, tem o tipo 2, mas grande parte deles provavelmente não tem só o perfil do 1, ele tem o perfil do 1 com parte do 2 ou o 2 com parte do 1, tá? Então, muitas vezes, você tem esse comportamento intermediário. E aí, o que é importante? Aí sim, se você quer encontrar um padrão intermediário, você sabe, eu estou procurando, eu quero fazer uma análise não muito dura, a gente chama, não muito hard. Eu quero uma coisa no meio termo, ali, procurar um intermediário. Você tem que conhecer o que você está usando, né? Não precisa saber o algoritmo, a função toda, tá? É ter as ideias, como eu falei. Falei assim, peraí, se eu quero um comportamento intermediário, eu quero avaliar esse meio do caminho aí, por exemplo, quem tem câncer e quem não tem. Eu quero identificar quem está com um perfil que está caminhando do saudável para o câncer, que é uma informação interessante. Será que eu consigo identificar esse grupo aí? Obrigado. Que é o pessoal que está com não tem câncer, mas está com um perfil já com um pezinho lá no câncer, por exemplo, no câncer gástrico, né? Que tem uma dupla com isso. Então, se você quer avaliar desse ponto de vista, que é bem interessante, você tem que saber que tem métodos desses que eu vou mostrar para vocês aqui, que vocês não podem usar, porque tem métodos desses que eles já nasceram para quê? Para separar, né? Um método especial aqui, ele nasceu para separar em um grupo. Então ele não tem que a gente chama de grau de pertencimento. Não, eu pertenço 50% a diabetes tipo 1 e 50% ao tipo 2. Não. Ah, eu tenho 30% do perfil de saudável e 70% do perfil de câncer. Não. Tem métodos aqui, o primeiro método que a gente vai ver hoje, ele é feito para um grupo. Cada amostra vai pertencer só a um grupo. Acabou. Ele é duro. Ele vai bater e falar assim: isso aqui é do grupo A, esse aqui é do B. Só. Tá? Então, quando eu uso esse método duro, ele tem as vantagens? Tem, mas eu tenho que saber que comportamentos intermediários vão ser negligenciados. Eu vou deixar de lado. Então, muitas vezes, né, esses métodos de clusterização que vão levar só a um grupo, né? Esse aqui é só desse grupo A, do B, do C. Nem sempre você vai chegar na solução desejada, por quê? Por causa disso aqui, ó. Eles, não interessa se eles vão agrupar em um só, ou em um grau de pertencimento, né? É, eles vão se comportar de acordo com a estrutura inerente do dado. Então, se o seu dado tem padrão intermediário, o seu método duro não vai classificar bem. Não vai. Ele não vai agrupar bem. Tá? Nem é classificar aqui, é agrupar. Ele não vai agrupar bem. A chance é muito pequena dele agrupar bem. Por quê? Porque o seu dado já é naturalmente diferente. Tá? E uma coisa que não está no slide, mas que também influencia, por incrível que pareça, é porque o método, por exemplo, o primeiro que a gente vai ver hoje, né, que é o Caminhos, ele é otimizado para dado esférico. Então, se o seu dado tem uma distribuição que não é esférica, né, se eu pegar aqui
Cadê a figura? Essa aqui. Às vezes eu tenho um cluster, né, que ele não, o meu conjunto de dados não tem uma distribuição inerente, né, natural, próximo do que seria um esférico. Ele está mais para uma elipse. Se o meu dado tem uma forma de uma elipse e eu coloco lá, né, um conjunto, eu uso um método que busca clusterizar e formar o que seria uma esfera, a chance de conseguir um bom resultado também não é boa, tá? Então, perceba, tudo isso quer dizer que o resultado vai ser ruim? Falo, não, mas você tem que estar ciente de que tudo isso influencia no método, porque senão você vai sempre culpar o método, falar: esse método não presta, nada funciona. Falo, mas e o dado? Ah, como é que está o seu dado? Por isso que, assim, eu falei lá no começo, né, acho que na primeira aula eu comentei com vocês, ou na segunda, sobre um rapaz que trabalha hoje na Tesla. Ele falou que na graduação dele, a maior parte do que ele fazia era aprender método. E quando ele foi trabalhar, né, na vida real, digamos assim, na empresa, o que ele mais faz é tratar o dado. O método é um pedacinho. Por quê? Porque se o seu dado não tiver bem ajustado, não tem o que fazer. O método não vai criar, você vai criar uma, pode até tentar criar alguma coisa, mas não é o real. Então você vai descrever: ah, funcionou bem, publiquei. Aí você pega aquele modelo, vai fazendo uma amostra nova e fala: não funciona. Fala, mas não vale nada? Fala, não, só valia para aquele soldado. Para o resto não vale, tá? Então, é essa visão. Aqui, ó, é só uma ideia para vocês, que eu tenho, pensando na análise de cluster, diferentes formas, né? E tamanhos de grupo. Eu tenho grupo menor, grupo maior. Eu tenho formas diferentes, tá? Então, por isso que às vezes aparecem algumas coisas malucas lá, algumas representações malucas ali de agrupamentos que o pessoal representa, porque às vezes o dado tem estrutura diferente, tá? Mas é óbvio que tem às vezes os extremos também, que é uma, uma maneira incoerente de tentar forçar um agrupamento, porque não, eu estou vendo aqui, e às vezes o modelo não é capaz de agrupar daquela forma, tá? Então, se o modelo não é capaz de agrupar daquela forma, e você observou aquilo, muitas vezes foi ao acaso. Não quer dizer que você sempre vai observar com uma amostra nova, com um conjunto novo, aquilo ali não, tá? O que te garante é estilo do modelo. Meu estilo é esférico. Eu trabalho bem com esférico. Encontrei o esférico, falou, ó, consegui modelar bem esse conjunto. Ah, encontrei um formato meio de meia lua aqui, falando, não sei se vai dar certo depois não, tá? Então essa é a ideia geral, tá? E o último ponto que eu não tinha colocado aqui é porque justamente por isso, tá? Por essas diferenças, você tem os algoritmos, vários algoritmos de clusterização, que não vão mudar só a performance. Um é mais rápido, um é mais lento, um consegue trabalhar com muitas variáveis, outro com poucas. Não. Eles vão ser construídos também sobre princípios diferentes. Então, assim, eu preciso da informação de quantos grupos você quer, porque eu vou trabalhar dessa forma. Não, eu vou trabalhar de outro jeito. Não preciso saber quantos grupos você quer, não. Tá? Então, tudo isso influencia na análise de cluster. Tá? Então, assim, como reflexões gerais, quando você tem resultado de uma análise de cluster, você tem a relação assim: qual medida de distância você vai usar? Vou usar a euclidiana, que é a clássica, vou usar Mahalanobis, qual algoritmo eu estou usando, e outras condições iniciais dos meus dados, se está bruto, se está normalizado, se eu vou aplicar um logaritmo antes de avaliar as distâncias, tá? Então, tudo isso influencia no resultado da sua análise. Então, por isso que não tem essa solução única aqui, né? Não tem bala de prata. Fala assim, não, eu vou usar sempre euclidiana, eu vou usar sempre Mahalanobis, que ela é mais robusta, numa HCA com o WARD. Não necessariamente sempre você vai ter o melhor resultado, não tem bala de prata. Você tem que avaliar o conjunto, tá? Então, geralmente, quando a gente utiliza esses métodos não supervisionados, o ideal é você trabalhar. Aqui tem um exemplo de uma tríade aqui, pode trabalhar, que ela é bem interessante, que é, por exemplo, usar PCA, são métodos complementares, a HCA e o fuzzy, né? A PCA é um método naturalmente linear, a HCA é não linear, mas é duro,
Então ele é hard, né, ele tende a fixar, assim, você cortou ali, você escolheu assim: "Eu vou usar um corte aqui, eu tenho 3 grupos, esse e esse", é duro, tá. O fuzzy, ele é um método não duro, tá, ele é o soft, que a gente chama, que a gente vai ver ele mais pra frente, não nessa aula, mas que é como se fosse a ideia de orbitais, né, você tem uma sobreposição entre grupos ali. Então aquela amostra, ela tá 20% num grupo, 80 em outro. Então muitas vezes quando você tem comportamentos intermediários, você tem poços de petróleo que você analisou, falou assim: "Ah, esse petróleo tem uma característica de 90% desse poço, mas ele também tem um perfil 10% daquele outro lá, por causa do teor disso e disso e disso". Então são análises que elas são complementares, é uma tríade aí, que eu sugiro, né, que é bem interessante de se utilizar quando se trata de análise não supervisionada, né, é um pacote que te dá uma segurança boa na análise, tá. Justamente porque a ideia de usar isso aqui é ter isso aqui, ó, um insight da estrutura dos dados, tá. Então, com esse insight eu posso tentar avaliar não só a natureza inerente dos meus dados, mas se eu tenho um outlier, né, se eu tenho, com base nessa natureza, um agrupamento, né, tendendo a ser formado, isso vai facilitar minha classificação ou não tem, tá. Então a ideia é, para a gente conseguir bater o martelo, mesmo ter parâmetros mais palpáveis, eu precisaria correr para cá, né, métodos, esse modelo de classificação e calibração. Mas eu uso isso como uma prévia, para não chegar cru direto na classificação e ficar quebrando cabeça, tá certo? Eu tenho 4 métodos que a gente vai, discutir aqui. O de particionamento, o hierárquico, o fuzzy, que é o fuzzy semins, e o model base, tá? O mais diferente aí é o model base, tá? O que ele vai fazer é que até esses 3 aqui, eu não falei nada de normalidade, se o dado tem que ter normal, tem que ter uma distribuição conhecida, não. Esse aqui normalmente eu assumo que ele tem uma distribuição e tendo a trabalhar com esse, né, com esse pressuposto para fazer o agrupamento. Por isso que ele é baseado no modelo de distribuição, tá? Uma das justificativas para o nome é esse, tá? A gente vai, então esse aqui, o particionamento, que é o que a gente vai ver hoje, resumidamente, ele é o quê? Ele é um método que é aquele que você informa geralmente o K, tá? Você fala assim: "Eu quero K2, 3, 4". Tá? Cada amostra vai ser atribuída a somente um desses grupos, tá? Eu tenho 3 grupos, é só do 3, é só do 2, é só do 1, tá? Esse assinalamento é conhecido como uma atribuição dura, é hard, porque ele vai ficar só em 1, ou no 2, ou no 3, ou no 4. Ele não fica assim, metade no 1, metade no 2, tá? Isso que é a diferença do hard para o soft, tá? Eh, eu posso ter um caso extremo, onde eu coloco 2 grupos, mas ele classifica todo mundo como sendo de um só, tá? Seria um caso extremo. E a maioria dos algoritmos de particionamento, eu vou precisar, assim, informar a matriz de dados e o K. Quem é o mais clássico deles? Que a gente muitos de vocês devem ter ouvido falar e talvez usaram já. O K-means, tá? É o mais conhecido quando você fala de métodos de particionamento. Particionar é justamente eu dividir em grupo A, B e C, e cada um pertence só àquele grupo, tá? Essa que seria a ideia geral. O que ele avalia é a distância pareada entre os objetos, que seriam as amostras, né? Então, ele avalia a distância pareada entre as amostras. Na verdade, quando a gente olha a função objetiva dele, pensando matematicamente, o que interessa não é nem a distância entre todas as amostras pareadas, mas é de cada amostra para o centroide, porque o que ele vai usar é justamente essa ideia de centroide para representar o centro de cada cluster, tá? Eu vou comentar aqui o geral do algoritmo, isso aqui que era o erro que eu estava tentando ajustar lá, que quando eu joguei o slide eu vi que ele estava apagado esse daqui, depois eu ajusto para divulgar esse slide. Mas assim, o que que é o centroide, tá? O centroide é a média aritmética de todas as amostras de um cluster, tá? Ele vai pegar e fazer a média. Ah, mas eu não consigo enxergar isso. Vamos olhar isso aqui que vai dar para visualizar melhor. Eu vou atualizar essa página. Ó, dá uma olhada aqui. O que que a gente faz aqui, ó, tá? Essa aqui é a ideia, é um GIF que explica um pouco da ideia do K-means, tá? O algoritmo geral. Eu tenho as observações, tenho os centroides.
Então imagina que eu escolhi 3 centroides. Aí o que eu vou fazer? Ó? Marquei os 3 centroides, ele vai criar aleatoriamente cada um vetor, tá? Vou jogar os centroides lá, os objetos ainda não estão classificados. O que ele vai fazer? Pegar cada objeto e calcular a distância para o centroide. Aí ele calculou, jogou aqui, ó, tá vendo esse verdinho? Essas são as amostras próximas do verde, do roxo, tá? Ele vai pulando aqui, depois eu volto. O que ele faz depois de calcular as distâncias? Ele vai pegar... Ah, deixa eu voltar aqui, ó. Agora do GIF que eu não consigo controlar, ele fica pulando. Mas vamos lá. Tem os centroides. O que ele vai fazer no outro slide ali? Ele vai jogar o centroide, tá? Nas posições aleatórias que ele criou e vai classificar. Essas amostras pertencem a quem? Aí ele vai colorir aqui, ó. Ó, essas aqui estão mais próximas do verde, do roxo, do rosa. Aí ele vai, depois que classificar cada amostra dessa, ele vai calcular com base só nas verdes, faz a média das verdes. Onde é que estaria o meio das verdes? Tá aqui. Aí ele muda o centroide de lugar. Essas aqui que eram verdes estão longe agora do novo centro. Elas não são mais verdes. Elas passaram a ser o quê? Roxas. E aí agora, depois que eu reclassifiquei, o que eu faço? Eu vou calcular de novo. E agora essas novas verdes? Onde é que está o centro? Está aqui. Aí o centro das roxas. Ah, pulou um pouquinho mais para cá. Agora, essas 3 verdes não são mais verdes. Elas são o quê? Roxas. Porque o centroide mudou. E aí você vai fazendo isso aqui, ó, um loop. Aí depende do quê? Do número de interações. Então, a ideia é o quê? É você fazer essa conta, tá? Aí aqui ele está representando que terminou aqui, tá certo? Mas a ideia é fazer esse padrão. Pega os centroides, escolhe lá, por isso que eu preciso do K. Tem que falar qual é o meu K. Ah, o meu K é 3, tá bom. Eu vou usar 3. Beleza? Fechou? Pego essas 3, jogo aqui, aí ele vai fazendo a conta, tá? Fez a primeira, identificou, essa aqui são as laterais verdinhas. Quando ele calcula o centro das verdes, que é a média de todas as verdes, ele joga o centro para cá. Agora essas verdinhas aqui, ó, de novo, ó, não são mais verdes. Elas estão próximas de quem? Quando eu calculo a distância do roxo, elas viraram roxas. Eu vou pegar todas as roxinhas e calcular a média de todas essas amostras. Ah, deu o centro bem aqui agora. Agora eu vou recalcular, assim, com essa nova média, como é que estão as amostras? Tem alguma próxima dela que não está tanto do verde? Tem essas aqui. Então agora elas são roxas, não são mais verdes. Calcula a média de todas as roxas de novo. Quantas vezes eu repito isso? Aí eu vou definir aqui, ó. Aí quem manda nisso é o algoritmo. Então, no R, tem uma função chamada caminhos, tá? Essa função aqui. Essa função caminhos tem alguns argumentos, tá? E um dos argumentos, se eu olhar no help aqui, ó, tá aqui na lateral, um dos argumentos é aqui, ó, número máximo de interações. Por padrão, é esse aqui. Por padrão, o número máximo de interações é 10, tá? E aqui eu tenho os vetores, né, o start aqui é o número de random, que é a aleatorização que ele vai fazer, tá? Então, vamos lá para o exemplo do que seria o caminhos aqui na prática. Eu criei um dado artificial aqui, depois eu vou fazer com o íris, né, que é um dado real, mas esse artificial aqui é o seguinte, ó, eu estou criando aqui a partir de uma distribuição normal, tá vendo esse R enorme aqui? É uma distribuição normal. Estou criando 3 conjuntos, tá? Por isso está o cluster aqui de 1 a 3. E aí, eu só estou plotando o que eu criei. Eu criei isso aqui, ó. Tá vendo? Esses 3 conjuntos, o conjunto azul, o verde e o vermelho. O que que o caminhos vai fazer? Eu vou rodar aqui o caminhos com 3 centros, falar assim, eu quero que você tente achar para 3 amostras. Quando eu rodo isso e olho o objeto que ele gera, ele vai gerar isso aqui, tá? Com as informações do cluster. O que que é esse clustering vector? É quem ele atribuiu para cada amostra. A amostra 1 ele atribuiu como sendo o grupo 3. A última amostra ele atribuiu como sendo o grupo 2. A amostra 56 é do grupo 3. A 111 é do 1. A 276 é do 2. Tá? Isso aqui é um parâmetro que a gente vai usar depois também para validar, porque esse parâmetro especificamente aqui, esse dot withings, ele tem a ver com a razão entre
a homogeneidade entre os grupos, tá? Então, é a homogeneidade intragrupo em relação à heterogeneidade entre grupos. Então, assim, o que que eu quero? Eu quero o valor mais baixo possível, porque quando eu tiver o valor mais baixo possível, significa assim que as minhas amostras estão muito próximas entre si e também estão bem distantes os grupos. O grupo 1, 2 e 3, ele está bem distanciado, tá? Porque se eu tenho um grupo bem coeso, bem homogêneo, e cada grupo desses está bem distanciado um do outro, significa que eu tenho uma classificação razoável, tá? E aí, quando eu vou encontrar isso? Quando eu tiver esse valor mais baixo, tá? Depois eu vou falar sobre validação na aula seguinte, aí eu vou explicar melhor essa fórmula e eu vou mostrar para vocês. Então, assim, ó, se eu fizer rodar um caminhos aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um caminhos agora, só que eu não estou fazendo só. Eu sei que tem 3 grupos, porque eu criei os 3. Mas eu vou fazer vários. Vou variar o K aqui de 1 até 9, tá? E eu vou pedir para ele rodar, variando esse K de 1 até 9, tá? E aqui ele mostrou esse gráfico. Eu posso colocar ele um pouco maior aqui. É onde ele está variando o K, tá? De 1 até 9. Ó. Se eu considerar só um cluster, um grupo, aqui ele coloriu todo mundo de vermelho. Aqui 2, tá vendo? Ó? Ele continua separando 2 grandes conjuntos, né? Esse da direita e esse aqui da esquerda. Quando eu coloco 3, ele separou também bem, tá? Agora 4, ele já começou a misturar aqui, né? Ele embolou aqui, ó. Esse miolo, aqui tem um miolo. 5 vai piorando, 6, 7, 8, até é a salada, você que vai criando, por isso você tem que dosar. Eu sei que eu criei com 3, tá? Então, essa separação aqui tá razoável. Ele ainda mistura algumas coisas, né? Porque se eu olhar o dado natural, né? Esses 2 pontos aqui, ó, eu teria. Aqui tá um de um grupo, aqui tá de outro, né? Se eu olhar o dado natural, que esse aqui, ó, seriam esses 2 pontos aqui. Deixa eu colocar o mouse. Esses dois aqui, ó, esse e esse. Tá vendo? Aqui, naturalmente, ele é todo verde. Lá, quando eu agrupo, o Camins, ele tá colocando esse aqui do grupo verde, mas esse aqui do grupo, ele jogou pro azul, tá? Então, tem uma classificação que ainda não tá 100% ali, mas tá minimamente razoável. Se eu fizer de um dado real, que é o íris, né? Eu coloquei aqui a biblioteca que a gente usa também para organizar isso melhor. Achei que tivesse perguntado alguma coisa, mas não. O que que eu estou fazendo aqui, ó? Estou fazendo um caminhos. O íris, a última coluna desse conjunto de dados, são as espécies, né? Então, eu estou deixando a espécie de fora aqui, tá? Coloquei 3 por padrão. Eu vou ver como é que ele trabalha com esses 3. Eu sei que são 3 espécies, então vamos ver se ele consegue diferenciar minimamente essas 3 espécies, tá? Aí ele vai, esse resultado aqui é aquele mesmo objeto de antes, que vai colocar o código de cada espécie, o que que ele previu para cada amostra, só que é melhor a gente ver isso no formato de uma matriz de confusão, tá? Como se fosse a estrutura de uma. Não é exatamente uma matriz de confusão. Tem a estrutura da matriz de confusão, mas eu não vou detalhar o que que significa isso. Tá? Vamos pensar num tabelamento aí, porque eu ainda vou explicar mais a matriz de confusão, que é isso aqui, mais para frente, quando eu falar de calibração. Mas o que que eu tenho em resumo aqui, né? Essa pseudo matriz de confusão aqui, inicialmente que eu ainda não estou tratando da confusão clássica. Aqui são as espécies, ó, cetose, versicola, virgínia. 1, 2 e 3 são os grupos que ele encontrou, tá? Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele encontrou no grupo 1, 48, ele classificou como do grupo 1, quando eu comparo com o meu dado original, 48 amostras que eram versicola e ainda colocou 24, 14, né, da virgínia. Para quem ele funcionou bem? A cetose, ó. A cetose, ele colocou as 50 da cetose, todas no grupo 2. No grupo 2 só tem cetose, não tem mais nenhuma outra. Então quer dizer que o 2, né, a cetose, ele trabalhou bem, ele conseguiu agrupar bem. Já no grupo 3, ele pegou grande parte da virgínica, mas ainda tem 2 da versicola aqui na brincadeira. Quando ele monta os centroides, eu comentei com vocês, rápido, não sei se vocês perceberam,
Como é que ele determina o centro? Ah, o 3. Onde é que vai estar a posição de cada um desses centroides? É aleatório. Então, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar, se eu fizer uma varredura, para você mudar esse parâmetro de aleatoriedade, que é um paradigma da programação, que não é exatamente aleatório, mas para você mudar aqui no R, o que você faz? Você tem que setar uma semente. Tinha até comentado esse set seed aqui com vocês. Então, eu estou fazendo um for, né? Isso aqui é um search seed, estou procurando uma semente, eu sei que o meu dado tem 3. Então, eu quero que ele encontre uma semente, se tem uma semente que dê uma performance boa, melhor do que essa. Se tem para separar, ou pode ser que seja pior. Então, eu coloquei que falar, procura a semente de 1 a 10, roda isso aqui, tá? O que eu estou mudando aqui? Eu só estou mudando a semente. Ele vai começar de um vetor aleatório na primeira varredura, depois de um segundo, terceiro, até 10. Então, ele vai usar 10 vetores aleatórios, vai fazer essa varredura, e eu vou comparar se tem alguma coisa diferente, tá? Basicamente, o que ele está fazendo? Ele só está mudando a ordem, né? Na maioria dos casos, tá vendo? 48, 14. Aí aqui o 50 ficou no terceiro grupo, tá? Aqui tem 48, 14 e o 50 ficou no segundo grupo. Mas o restante ficou igual, 48, 14, 2, 36, tá? O que ele fez aqui, né, nesse caso aqui, ó, foi piorar um pouquinho mais, né? Porque olha o que ele fez aqui, ó. A cetosa, que antes ficava concentrada só em um grupo, o que ele fez nessa semente, na semente 3? Ele pegou aqui, ó, e jogou a cetosa, 33 amostras no grupo 1, isoladas, e 17 amostras em qual grupo? No grupo 3, tá? Então ele espalhou a cetosa. E não só isso. Lembra que antes ele colocava assim, a maior parte da Virginic em um grupo, que era 2 aqui, por exemplo, na semente 1. Então eles separavam, aqui tem a maior parte da Virgínica, aqui a maior parte do versicolo e aqui só cetosa. Aqui, quando ele jogou a cetosa espalhada entre o 1 e 3, o que ele fez? Ele concentrou quase que tudo da versicolo e virgínica onde? No grupo 2. Aí olha lá o que ele fez. Ó. Tem 46 versicolo e 50 virgínica concentradas aqui. Essa semente não é boa. Então, geralmente, quando a gente faz essa avaliação, fala assim, eu determinei 3. A gente tem que fazer uma varredura dessas sementes, mudar esse critério de aleatorização com isso aqui, de forma simples, tá? Para a gente tentar encontrar um padrão de semente que tem uma precisão maior, tá? Por quê? Porque o centroide é aleatório, é um método não linear. Então ele vai começar uma hora aqui, outra hora aqui embaixo, esse aqui muda muito, esse aqui muda pouco, tá? Então, a ideia geral é essa, tá? E aqui, esses dois últimos comandos, né, que tem aqui, é o seguinte, se eu quiser determinar qual é o meu K, eu vou rodar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, lembra que eu falei com vocês desse parâmetro? Que ele é a variação do grau de homogeneidade em relação à heterogeneidade, a diferença entre os grupos, né? Então é o intragrupo e é o numerador e o denominador entre grupos, tá? Então quando isso cai muito, eu tenho uma condição melhor. Se eu for avaliar aqui, ó, aqui é o número de grupos, tá? Aqui é com um grupo, um cluster, com 2 clusters, com 3. Ó, de 1 para 2 ele caiu muito, de 2 para 3 ele caiu bem, de 3 para 4 nem tanto. Então já fica meio que não vai mudar tanto. Eu sei que tem 3, mas eu ainda poderia ficar em dúvida aqui se. Mas daqui, ó, essa queda é mais ou menos igual a essa, é próxima a essa, então ela vai estabilizando. A gente avalia assim, quando estabiliza, né, você tem um certo decaimento e ele estabilizou, é óbvio que quanto mais você pegar, mais isso aqui vai decair, mas tem que parar em algum ponto. Não tem isso aqui na natureza, né? Do meu dado. Eu tenho isso aqui, eu tenho 3. A gente observa que do 3 em diante, ele estabilizou a queda. Então, né, seria um indício do 3, mas perceba, não tem bala de prata, é um indício. Depende muito do seu insight. Eu sei que tem 3. Muitas vezes você não sabe que vai ter 3. Pode ser que você use 4. Não seria uma escolha tão errada assim, se você usasse 4 também, tá? Então, tudo é muito. Aqui acaba sendo muito subjetivo, então depende muito da sua visão do dado, tá? E por fim, para fechar o caminho, como é que a gente visualiza, né? Isso aqui, ó, imagina esse monte de
essa matriz, né, aqui melhorou um pouco porque ele ficou contando aqui qual é a amostra tá no 3, qual é a amostra no 1, qual tá no 2, mas aqui facilita muito mais a vida, né. Se eu olhar aqui, ó, rodei isso aqui, essa biblioteca aqui, esse cluster, dá essa imagem, essa figura mais bonitinha aqui. E aí o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho eu tirei os nomes das amostras para colocar também, tem os argumentos da função, mas eu tenho aqui, ó, para 3 grupos, tá? Esse meu padrão, esse segundo grupo, esse terceiro. Percebe que aqui ele está com uma dificuldade de classificar, né? Lembre que ele fez bem para uma delas. Então eu tenho 50 aqui, esse aqui é a cerosa, então ele classificou bem, né, uma daquelas sementes, mas para os outros aqui ele começa a misturar um pouco mais. Ah, eu posso aumentar? Eu falo, posso, você pode vir aqui e falar assim, eu não quero 3 não, eu quero 10. Roda para mim os 10. Ele vai fazer os 10, tá? E vai jogar ali 10 figuras ali com padrões diferentes, tá? Para tentar formar os 10 que você colocou. Ele vai criar 10 centroides, só que ele acaba se confundindo muito porque você não tem nesse dado 10 padrões diferentes, tá? Então, eu posso falar, como é que ficaria aquele 4? Só para fechar aqui. Ah, tá vendo? Ele encontrou ali um padrão meio que intermediário, ele continuou com o isoladão aqui, ó, tá vendo? Esse aqui não se mistura, não. Mas esse aqui ainda tem um padrão intermediário ali. Pode ser uma tendência do seu próprio dado, que é a questão do que você vai fazer, do que você vai explorar, entendeu? Mas aí percebo, se eu fosse fazer uma classificação, eu quero fazer uma classificação de nível da planta lá, e eu tenho 8 níveis. Aí eu volto para cá e falo assim, não vai funcionar muito bem. Eu posso lá para o modelo de classificação, de calibração. Eu já vou adiantar, não vai funcionar muito bem, provavelmente. Por quê? Olha isso aqui, ó. Olha esse mix. Ele não sabe onde está, esse centro ele não sabe onde está, esse não, esse não. Esse aqui ainda está um pouquinho mais separado, mas esse aqui é um bolo. Aqui eu tenho uma região também limítrofe bem complexa, tá? Então, isso aqui ajuda você a ter a visão do que você vai fazer lá na frente, tá? Mas aqui, diferente da PCA, aqui eu tenho um grupo de fato. Então, assim, ó, isso aqui é um grupo, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Por quê? Porque eu coloquei, né, fisicamente 8 pontos, como sendo 8 pontos centro, que são os centroides de cada grupo. Na PCA eu não faço isso, eu observo a tendência, tem uma tendência de ficar num quadrante, tendência de ficar em outro, mas eu não tenho um grupo propriamente dito, eu tenho tendência de agrupamento.